Pessoal, às vezes, como criminalistas, nós atuamos do lado de lá, né? Do lado da acusação, digamos assim. E essa semana, nessas últimas semanas, na verdade, eu sofri um desafio profissional muito grande. Nós temos uma cliente que tem uma assessoria jurídica pelo nosso escritório. E, em decorrência do casamento dela, a família, né, anterior do marido dela, a ex-esposa e filhas do casamento anterior do marido dela, passaram a atacá-la reiteradamente nas redes sociais. Esse ataque é um ataque deliberado que é feito especificamente em relação à vida sexual dessa minha cliente. Então, eu não vou repetir os palavrões aqui, mas vocês devem imaginar do que ela é xingada nas redes sociais. E as pessoas que a atacam nas redes sociais usam única e exclusivamente essa questão de vida sexual pretérita, xingamentos relacionados à vida sexual, que elas dizem que essa minha cliente é uma pessoa, enfim, que foi promíscua, etc. E aí elas usam diversos palavrões, palavras baixas, chulas, inúmeras. Gente, são mais de 30 publicações em rede social, chamando diretamente a minha cliente desses palavrões. E aí minha cliente está muito transtornada, chorou, falou comigo, doutora, eu estou muito transtornada, eu não mereço estar passando por isso. É um sofrimento emocional muito grande, eu fico envergonhada, eu me sinto humilhada. O que a gente pode fazer, né? E aí eu ingressei com 3 tipos distintos de ações. Primeiro, eu entrei com a ação civil, e nessa ação civil eu pedi danos morais, indenização por danos morais, e em sede liminar, eu pedi que fosse determinada a exclusão dessas publicações. E era tão evidente o direcionamento das publicações à minha cliente, que em sede liminar, inaudita, o juízo deferiu o meu pedido e determinou que em 48 horas a parte adversa excluísse todas as publicações, certo? Todas, em sede liminar e inaudita. Pois bem, ingressei também com uma ação penal, privada, por crimes contra a honra, em detrimento dessas mesmas pessoas. E como especificamente uma dessas pessoas tem um histórico de violência, eu ingressei com um pedido de medida protetiva. Porque, inclusive, nas publicações, há referências a situações de violência, de atacar a pessoa, de agredir a pessoa, enfim. E aí, é, saiu a decisão indeferindo o pedido de medida protetiva, embora a nossa petição inicial esteja fartamente instruída, com todas as provas inquestionáveis, inclusive com as decisões judiciais pretéritas do juízo cível, que nos deram, né, nos concederam a decisão liminar. E aí, o que me pegou muito pessoalmente, e aí tem horas que nós somos atingidos não só como profissionais, mas também como mulheres, foi que a decisão do juízo, do juizado de violência doméstica contra a mulher, não vou dizer qual juizado, nem vou dizer qual foi o magistrado, tá? Ela disse que a medida protetiva não deveria acontecer porque não havia convivência entre a parte autora e as demandadas, e também porque essa violência não se deu pelo fato da autora do pedido de medida protetiva ser mulher. E é uma situação que me choca muito. Primeiro, porque a lei protetiva, a Lei 11.340/06, famosamente conhecida como Lei Maria da Penha, ela não exige que haja uma convivência entre o autor da violência e a vítima da violência. E os tribunais superiores são pacíficos em relação a isso. Essa proteção à relação doméstica-familiar é uma proteção que é para ser ampla, justamente para combater a violência cultural que as mulheres sofrem.
e em todas as relações que elas sofrem, domésticas ou familiares. Ou seja, o STJ já tem decisão deferindo medidas protetivas da irmã em desfavor do irmão. Então, não é necessário que haja uma convivência ou um relacionamento amoroso entre vítima e o perpetrador da violência. O que há necessidade de haver uma situação doméstica ou familiar. E aqui, obviamente, há uma situação familiar, porque a minha cliente está sendo atacada por ser a atual esposa do ex-esposo da pessoa que está perpetrando esses ataques. E aí, a segunda grande questão é dizer que esses ataques não se dão pelo fato da minha cliente ser mulher. Meus amigos, meus colegas, nossos seguidores, eu nunca vi um homem ser atacado por ter tido múltiplas parceiras sexuais. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse fato ser utilizado em detrimento do homem. A gente só vê essa multiplicidade de parceiros sexuais ser utilizada como xingamento em detrimento da mulher. Nunca em detrimento do homem. Isso aí é óbvio, é evidente, e negar isso aí é negar a realidade. O que nós temos é uma situação em que os autores acusam a vítima de ter sido prostituta do atual marido da vítima. E todas as 30 e tantas publicações nesse sentido são chamando-a de prostituta, mas nenhuma é acusando o marido de ser usuário de serviço de prostituição. Então, os autores dessa violência, eles têm uma tese, né, de que a relação entre a minha cliente e o meu cliente também, ela surgiu em um contexto de prostituição, mas isso aí só pesa em desfavor da mulher. Né? Nos xingamentos só são feitos em relação à mulher. Nenhum é feito em relação ao meu cliente, que é o homem. Sempre em relação à mulher. E aí nós vemos um juizado que foi feito para proteger as mulheres de todos os tipos de violência, inclusive violência psicológica, violência sexual e violência moral, dizer que isso aí não é porque ela é mulher. Pessoal, obviamente já estou elaborando o recurso em relação a isso, mas é válido eu apontar aqui que essa decisão é uma decisão autofágica. Nós temos um juizado que foi criado para proteger mulheres, se negando a proteger uma mulher de pessoas violentas, que têm histórico de violência e que já respondem a processos criminais por agressão e lesão corporal. Certo? Então, o juizado, criado especificamente para proteger mulheres, está dizendo que uma violência baseada em histórico sexual da vítima não ocorre porque ela é mulher. Esse é o tipo de situação que nós temos que lidar no dia a dia e lidar com sabedoria. E eu achei tão absurda, tão gritante, tão aberrante, que eu decidi comentar aqui com vocês. Estou aqui elaborando o discurso nessa sexta-feira à noite, o recurso, perdão, nessa sexta-feira à noite, porque realmente é uma decisão que não se sustenta pelos próprios fundamentos e não se sustenta com base em todo o sistema, o microsistema, digamos assim, de proteção que a lei da Maria da Penha instituiu nesse país desde 2006. E aí, o que é que vocês acharam dessa decisão? Comentem aqui comigo.